No terceiro episódio da série Autismo Além do Rótulo, a gente vai se aprofundar um pouco nos impactos, do diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista. Muitas pessoas sofrem por anos tentando se encaixar no padrão, sem concordar exatamente com aquilo. E o resultado disso é a subnotificação de casos de autismo. Dados do próprio IBGE apontam que o nosso estado tem mais de 90 mil autistas. Mas especialistas dizem que esse número é bem maior. Eu não vivia, eu sobrevivia. Eu sempre me senti diferente a vida inteira. Eu tive diversos apelidos durante a faculdade, porque me achavam muito diferente, porque eu não conseguia ficar muito tempo sentada naquela cadeira para poder prestar atenção no que estava sendo passado. Eu estudava muito, mas estudava muito sozinha. Essas 3 pessoas descobriram o autismo já na vida adulta. Nós estamos no Hospital Universitário de Florianópolis. É aqui a rotina da Carolina, de 35 anos, que está no período de internato, prestes a concluir a faculdade de medicina. Ela só descobriu o diagnóstico do transtorno do espectro autista aos 28 anos. Hoje, quando olha para o passado, reconhece que sempre foi diferente. Desde a infância, enquanto todas as crianças brincavam no recreio, eu ficava no cantinho ou eu ia para a biblioteca, porque o barulho da escola me causava náusea, eu vomitava, eu passava mal, então eu preferia ir no recreio para a biblioteca, ficar lá no cantinho estudando. Antes da medicina, Carolina se formou em odontologia, mas os barulhos produzidos durante os atendimentos causavam crises graves. Ela desistiu da profissão e começou a estudar medicina. Eu acho que eu tenho que associar minha vivência, tudo que eu já sofri, para ajudar que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Então, associar o conhecimento técnico, a ciência, com a vivência mesmo, para poder impedir que pessoas sofram sem o diagnóstico ou sem o tratamento correto. Entre um atendimento e outro, Carolina busca locais calmos para descansar. Eu entendo que o paciente ele não tem culpa das minhas limitações, então a partir do momento que eu entro, fecho a porta, eu trato ele como da melhor maneira possível, e aí a hora que eu termino de atender, aí eu preciso ir para um cantinho. Senta aqui, senta. Em casa, a Carol tem o apoio dos cães de suporte emocional. São animais treinados, por exemplo, para ajudar a acalmar pessoas em crise. A Carolina percebeu que a vivência dela, o diagnóstico tardio, tudo isso poderia contribuir com outras pessoas, e foi aí que ela passou a produzir conteúdos para as redes sociais. Deu certo! Hoje ela já soma quase 1 milhão de seguidores. E vem aí mais um passo importante. A Carol vai produzir um podcast para falar sobre autismo e a saúde da mente. Oi, gente! Bom, vocês sabiam que as mães de autistas, elas sofrem da mesma maneira que as pessoas, elas começam a se preocupar mais com a questão de capacitismo, de preconceito, a partir do momento que elas conhecem alguém ou elas passam a ter algum filho ou alguém na família. Isso mostra que a sociedade está muito aquém ainda de aprender sobre o espectro e sobre as neurodiversidades. Com o diagnóstico de autismo, Carolina se junta a mais de 90 mil catarinenses com o transtorno do espectro autista. Joinville, Florianópolis e Itajaí são as cidades com o maior número de casos, de acordo com o IBGE. Mas especialistas no assunto explicam que o diagnóstico tardio faz com que os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sejam defasados. A descoberta tarde demais causa prejuízos. É uma pessoa que tem muito mais chance de desenvolver ansiedade, transtornos de humor, Então, assim, uma chance muito maior de ter comorbidades, Então, a pessoa apresenta isso durante a vida, ansiedade, depressão, Por quê? Por dificuldade de se encaixar, de se sentir diferente daquele meio, A médica Fernanda se especializou no assunto ao descobrir ser autista já na vida adulta, depois do diagnóstico do filho.
Fiz a avaliação neuropsicológica, fiz a avaliação médica, né, com outra médica, enfim, né, não me autodiagnostiquei, né, fui a outra médica especialista em autismo em adultos e tive o diagnóstico também, né. O caso da Fernanda não é isolado. Muitas pessoas só descobrem o transtorno do espectro autista depois de anos de sofrimento. Jéssica, que é psicóloga, só recebeu o diagnóstico aos 34 anos. É muito importante o diagnóstico. A pessoa se sentir pertencente, entender o que acontece com ela. Nossa, que diferença que fez na minha vida eu perceber que eu sou autista e levar as coisas com muito mais leveza. Ao longo da vida, a família serviu de rede de apoio para Jéssica superar os desafios gerados pelo autismo não diagnosticado. Hoje, a namorada, Célia, desempenha esse papel. Se eu tô irritada ou se eu tô ansiosa de alguma forma, eu dou às vezes uma parada para andar de um lado para o outro se eu preciso. E eu não fico mais me preocupando o que os outros vão pensar. Então, com a Jéssica, a gente já era amiga antes, a gente trabalhava no mesmo local. E mesmo antes de ser namorada dela, eu também já era suporte de alguma maneira, entendeu? Então, para mim, isso é tranquilo, é normal. Quem viveu os desafios do diagnóstico tardio do autismo torce por uma sociedade com mais empatia. Foi muito difícil chegar até aqui. E eu acredito que as pessoas que eu encontrei ao longo da vida me acolheram muito. E isso foi o mais importante para eu chegar onde eu estou. Porque sem esse acolhimento, eu não sei, sabe, se teria conseguido chegar até aqui. Então, acho que o mais importante agora é a gente acolher, né, essa pessoa que acabou de receber o diagnóstico, acolher essa família, porque quando chega um diagnóstico para uma família de autismo, a família fica perdida.